Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Retornando essa semana com o nosso livro 3, nós vamos iniciar o módulo, capítulo 11, módulo 11, né? Do nosso livro 3. Bom, o nosso livro 3, ele começa dando uma revisada no conteúdo de equação lá do sétimo ano que nós vimos. Então, vamos voltar nesse conteúdo. Nós vamos passar passo a passo como que é um conjunto de solução de uma equação, o que é uma equação equivalente, como que se resolve uma equação do primeiro grau e vamos dar continuidade aos assuntos desse capítulo, fazendo uma breve revisada e acrescentando coisas novas, ok? Então, vamos lá, galerinha. Bom, nós vamos iniciar o nosso capítulo 11 na página 5 do nosso livro. E na página 5, ele começa falando de equações. Vamos lá. Toda sentença matemática aberta que expressa uma igualdade é chamada de equação. Em uma equação, as letras representam os valores desconhecidos e são chamadas de incógnitas. Acompanhe os exemplos a seguir. Eu peguei os dois primeiros exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, a minha incógnita é o x. E nesse segundo exemplo aqui, a minha incógnita é o z. Mas pode acontecer de termos duas incógnitas em uma única equação, como acontece no terceiro exemplo, que eu tenho como incógnita o x e o y. Bom, aproveitando já o gancho desses dois primeiros exemplos, como nesse primeiro exemplo eu tenho um expoente 2, eu chamo essa equação aqui de equação do segundo grau, que é um assunto novo para o oitavo ano que nós vamos ver no desenvolver desse capítulo. E essa daqui, como não tem expoente na incógnita, é a que a gente já conhece, já aprendeu ano passado, que é uma equação do primeiro grau. Então, voltando ao conceito de equação, para ser uma equação, eu preciso ter uma letra ou mais de uma letra e eu preciso ter um sinal de igual. Olha aqui, ó, uma igualdade, ok? Então, vamos lá. Conjunto solução. Ainda nessa página, antes do conjunto solução, eu vou falar de conjunto universo da equação. O conjunto formado por todos os valores pelos quais uma incógnita pode ser substituída é chamado de conjunto universo. Então, gente, o conjunto universo eu costumo dizer que são as opções que eu posso fazer a substituição da letra. Então, eu posso botar lá que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais vai de 0 a infinito positivo, certo? Então, qualquer um dos valores positivos do conjunto dos números naturais, eu posso substituir no valor de x ou de y, vamos dizer, vai depender da letra que tiver nessa equação. Quando o conjunto universo de uma equação não for citado claramente, supõe que ele seja o mais amplo possível. Desse modo, pode-se admitir que o conjunto universo é formado por todos os números reais. Quando eu falo de números reais, eu estou falando de número positivo, negativo, fração, decimal, dízima periódica, então pode ser qualquer número, exceto por aqueles que fazem com que algum dos termos da equação não exista, como os que anulam algum de seus termos, se for o caso. Então a letra ali, nesse caso, eu só não posso substituir a letra pelo zero, porque senão eu vou zerar a letra, então não vai ser mais uma equação. O conjunto universo da equação a seguir pode conter os valores que anulam os denominadores de seus termos. Então, nós temos aí, nesse exemplo, eu tenho 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, mais 4 sobre x igual a 21 sobre x mais 1. Nesse caso, analisando cada um dos denominadores das frações que compõem a equação, conclui-se que devem ser excluídos do conjunto dos números reais os valores de x igual a 1, porque se eu colocar 1 no lugar do x, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1 dá 0, e nenhuma fração eu posso ter denominador 0. No segundo denominador, que é o 4 sobre x, o x tem que ser diferente de menos 1. E
outro, x mais 1, ele não pode ser 0. Então, nesses denominadores aí, existem alguns critérios que eu não posso colocar na substituição do x, que nós vamos ver mais à frente, tá? Porque numa fração eu não posso ter denominadores zeros. Então, o conjunto universo é o conjunto de opções que eu tenho para o valor da letra. Conjunto solução de uma equação. O conjunto solução de uma equação é formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira. Ou seja, o conjunto solução de uma equação nada mais é do que a gente substituir uma letra por um valor. E essa letra, na hora de que a gente substituir, tem que dar o valor que está do outro lado. Como, por exemplo, 2x mais 3 igual a 8. Qual é o número que multiplicado por 2 e somado com 3 vai dar 8? Então, o conjunto solução é esse. É o valorzinho do x que eu vou substituir para multiplicar com 2 e somar com 3 para dar 8. Nós vamos ver melhor daqui a pouquinho. Bom, o conjunto, cada elemento de S é chamado de solução ou raiz da equação. Então, ou seja, cada valorzinho do x é chamado de raiz ou solução da minha equação. Como é que eu vou descobrir isso? Nesse caso aqui, como eu não pedi para vocês substituírem nenhum valor para x, nós vamos encontrar o valor dele. Como é que eu vou fazer isso? Deixando tudo que é letra de um lado e passando para o outro lado o que não é letra, ou seja, somente os números. Só que toda vez que eu atravessar o sinal de igual, eu também vou ter que trocar o sinal. Se for mais de um lado, vai passar para o outro lado como menos, e assim por diante. Então, aqui eu tenho 2x vai ser igual a 8. Quando eu passo para o outro lado 3, vai vir como menos 3. 2x é igual a 8 menos 3, 5. X vai ser igual a 5 sobre 2. Pode ser uma fração ou 5 dividido para 2, se eu pegar aqui e fazer a continha, por 2 vai sobrar 1. Acrescento a vírgula e o zero por 5 e resto zero. O x pode ser a fração 5 meios ou ele pode ser 2,5. Qualquer um dos dois valores, substituindo no lugar do x e somado com 3, vai dar 8 no final. Então, essa resposta aqui eu chamo de solução ou raiz da minha equação. Bom, indo para a página 6, nós vamos falar de equações equivalentes. Como você já estudou, duas equações que apresentam o mesmo conjunto solução sobre o mesmo conjunto universo são chamadas de equação equivalente. Ou seja, se ela possuir a mesma raiz e o mesmo conjunto universo, as mesmas opções, elas são chamadas de equivalentes. Dada uma equação, para se obter uma equação equivalente a ela, podem ser aplicados os seguintes princípios básicos da igualdade. Adicionar ou subtrair o mesmo número real aos dois membros da equação não altera a igualdade. Multiplicar ou dividir os dois membros da equação pelo mesmo número real, nulo também não altera a igualdade. Então, vamos olhar aqui. X mais 3 igual a 12. Se eu pegar e fazer assim, ó, x mais 3, eu vou subtrair 3 desse lado e vou subtrair 3 do outro lado. Desse lado aqui eu vou cortar. 3 menos 3 dá 0. Então, vai me sobrar só o x. 12 menos 3 dá 9. Eu chego no resultado. Na outra, a mesma coisa. 5x menos 7. Eu vou adicionar mais 7 aqui. E do outro lado também. Então, tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro. Só que aqui eu vou cortar, que vai dar 0. Então, eu tenho 5x igual 8 mais 7, 15. Aí, agora, eu vou dividir por 5 esse lado e esse lado. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5, 3. Cheguei na resposta. É uma outra forma de se resolver a equação, fazendo a mesma coisa de um lado e do outro. Então, nesse lado, se eu estava somando, eu subtraí 3 e subtraí 3 lá. Desse lado, estava subtraindo, eu somei 7 aqui e somei 7 lá. E também chego no mesmo resultado, tá? Só dá um trabalhinho maior,
mas a forma de se resolver tanto essa aqui, que eu fiz a primeira vez, como essa daqui, dá o mesmo resultado, tá ok? Bom, galerinha, agora eu vou pedir que vocês façam a página número 6, o número 1 e o número 2. E vou parar o vídeo e no nosso próximo vídeo nós veremos somente a continuação de equação do primeiro grau. Beijos para vocês!